Sejam bem-vindos a mais um Conversas da Bola. Continuamos no atletismo. Convidámos a Salomé Afonso. Salomé, muito bem-vinda ao nosso programa, uma atleta do Sporting, muito medalhada, também uma jovem promessa do atletismo. Mas o que é certo é que antes do atletismo houve futebol e basquetebol na tua vida. Explica-nos um bocadinho esse percurso até chegares ao atletismo. Bom, eu acho que desde que me lembro sempre fui uma criança extremamente ativa e, portanto, acho que essa característica de desportista foi sempre algo muito presente em mim. E, portanto, desde cedo fui levada a praticar os mais diversos desportos, nomeadamente o futebol e o basquetebol. Creio que esses em particular, porque tal como o atletismo, são desportos que envolvem muita capacidade aeróbia e sempre foi algo no qual eu me destaquei bastante, mesmo na escola. E, portanto, acho que acabou por ser um processo muito natural a começar logo a praticar muito desporto e depois mais para a frente o atletismo. E por que essa mudança do futebol e do basquetebol para o atletismo, para focar aquilo ali, eu quero isso? Lá está, eu acho que vem muito dessa sequência de ideias, mesmo quando praticava tanto o futebol como o basquetebol, aquilo que me singularizava como atleta era de facto a vertente da corrida e, portanto, acho que foi muito espontâneo eu perceber que realmente o que eu mais gostava e aquilo que me dava real prazer era correr e, portanto, foi quase imediata essa mudança. Foi um amor à primeira vista, o atletismo. Sem dúvida. Para ti. Ok, boa. E ainda recordas o teu primeiro título nacional? Sim, é com muita nostalgia, muita saudade que eu relembro esse momento. De facto, acho que há um bocadinho, tudo isso faz parte do processo, não é? Quando iniciamos, vemos ainda o desporto de forma muito amadora, lá está, o grande objetivo é divertirmos-nos. Sim. E esse provavelmente foi um dos primeiros momentos em que eu senti que se calhar faria sentido dar o salto e pensar no atletismo não só como uma forma de desporto por diversão, mas também numa vertente mais do alto rendimento e da performance. Está ali a medalha, não é? Sim. Aquela medalha dos 300 metros Exatamente. no Nacional de Juvenis. De juvenis. E agora olhando para 2014, um grande ano para você, com bons resultados, tem que até acompanhar aqui que são muitos. São vários. 400 metros na pista coberta, o 4x400 também pista coberta, 800 metros ao ar livre, segundo lugar por equipa na Taça de Clubes de Campeões da Europa, nos 800 metros por ar livre, e aí no primeiro lugar de equipas no Nacional de Clubes na pista ao ar livre. Muitas conquistas, o segundo lugar que também é uma conquista, não é fácil um segundo lugar, ainda mais no atletismo, então para você, como foi um apanhado desse ano de 2014? O ano de 2014 foi provavelmente um dos melhores anos da minha carreira desportiva, eu acho. Especialmente porque sinto que foi o primeiro ano em que eu me senti uma atleta de alto rendimento. Coincidiu precisamente com o ano em que mudei de treinador, portanto eu treinava com o professor José Fonseca, que me ensinou tudo aquilo que me permitiu iniciar nesta modalidade e então aí transitei para o professor Carlos Silva, que é o meu atual treinador, e que aí sim já tive a oportunidade de vivenciar a experiência de treino de alto rendimento. Esse ano foi um ano de evolução enorme, eu de facto melhorei de forma muito significativa as minhas marcas e para além disso consegui, lá está, conquistar bastantes títulos que me deu muita motivação para todo o resto da minha carreira desportiva. Tal como referiu, nesse momento eu estava mais focada nos 400 metros. Sim. Aliás, eu achava que eu ia ser uma 400ista eterna. Toda a gente me dizia, bem, mas olha que tu nos 800 de facto tens assim umas características muito interessantes. Mas eu achava que ia ser velocista para sempre. E esse acabou por ser um ano também de grande descoberta individual, de que realmente eu poderia ter várias potencialidades para além daquelas que tinha até ali, ou que pensava apenas ter até ali, nos 400 metros para os 800. Também tiveste boas prestações no Olímpico da Juventude Europeu. Sim, essa foi a minha primeira competição internacional. Foi uma competição incrível. Eu acho que foi, assim, dos momentos mais felizes da minha vida. Especialmente porque acho que nos deu um pouco essa experiência do que é partilhar este espírito esportivo, não só com as pessoas integradas na nossa modalidade, mas também com outras modalidades. Não é por acaso que esta competição se costuma dizer que se designa como os Jogos Olímpicos dos Pequeninos. Sim, claro. Porque é quase uma pequena simulação daquilo que eventualmente serão os Jogos Olímpicos num futuro longínquo ou não. Claro. E agora olhando para 2015, falamos de 2014, mas 2015 também continuaram os títulos, 6 títulos nacionais nos 400 e nos 800 metros. Você já falou que 2014 foi um ponto de incentivo para você, é isso que eu quero.
E 2015 foi aquele, eu quero ganhar mais, eu quero mais títulos, cada ano eu quero mais? Sim, sem dúvida. Eu, por acaso, é um ano que eu me lembro com bastante vivacidade, porque, de facto, é muito difícil às vezes nós gerirmos épocas extremamente boas e a passagem para uma nova época, porque, lá está, a expectativa acaba sempre por subir. Quais são os objetivos? E aquilo que nos satisfazia anteriormente já não é bem aquilo que nos satisfaz depois, no momento posterior. E, portanto, eu tive que, pela primeira vez, gerir um pouco essa gestão de expectativas de, ok, o ano passado foi um ano incrível, onde conquistei diversos títulos, onde obtive marcas que provavelmente nem nunca sonharia obter de forma tão breve e tão rápida. E agora eu tenho que entender que tudo é um processo que leva o seu tempo, que de facto eu tenho que desenvolver muitas características e muitas potencialidades que nem sempre são algo extremamente rápido de se desenvolver e que exigem tempo e paciência. E esse ano acabei, lá está, por felizmente conseguir continuar a ter diversos títulos que me permitiram manter a motivação, mas eu sinto que foi um ano de grande crescimento pessoal nesse aspecto. Já disseste que 2014 foi provavelmente o teu melhor ano desportivo. Eu pensava que tinha sido 2016, com 11 dos 12 campeonatos nacionais absolutos, sub-23 e júniores conquistados. É assim, lá está, eu acho que a definição de o melhor ano desportivo é de facto muito relativa, porque nem sempre a informação quantificável, ou seja, registros cronométricos, classificações, refletem o crescimento individual que às vezes se apresenta no ano em questão. O ano 2016 foi, sem dúvida, um ano incrível. Eu acho que foi, lá está, à semelhança do ano 2014, este foi um ano de grande crescimento pessoal, no sentido em que aqui eu dei a minha pequena despedida aos 400 metros, que era algo que eu nunca na minha vida imaginaria ter que fazer. Eu achava que ia ser, tal como referi, a eterna 400ista, e não foi o que aconteceu. Eu nesse ano introduzi-me aos 1500 metros, que é uma distância totalmente diferente dos 400 metros, mas eu acho que isso também me deu muita motivação para naquele ano conseguir progredir cada vez mais. E tanto nos 800 como nos 1500 metros eu me sentia realmente poderosíssima e pronta para qualquer que fosse o desafio. Foi o ano também do Campeonato do Mundo, no qual participei em ambas as distâncias, consegui também bons resultados e, portanto, acho que foi um ano que não só em termos de treino foi extremamente positivo, porque houve um crescimento incrível, mas que também, felizmente, se refletiu nos resultados propriamente ditos. E nesses resultados teve um segundo lugar no 1500 metros no Campeonato de Portugal. Sim. Ficou um gostinho amargo assim. Era o que faltava para fazer o pleno. Sim, eu por acaso, a verdade é que eu acho que não fiquei muito incomodada, por um motivo. Eu sou extremamente competitiva, portanto seria natural ficá-lo. Só que lá está, foi nos 1500 metros e como aquele ano foi um ponto de viragem, no sentido em que eu me introduzi, eu ainda não vi aos 1500 metros de forma esta é a minha área, portanto eu aqui tenho que ser predominante. Não, eu ainda via com ainda não sabia bem se era algo que eu gostava de fazer, ainda também não dominava propriamente a distância. Eu lembro-me que nesse campeonato corri com a Marta Penn. Portanto, era uma atleta. Já cá esteve também. Já cá esteve. Era uma atleta, era e é uma atleta incrível. Inclusive, nesse ano foi o ano olímpico do Rio e, portanto, era uma atleta que se encontrava numa forma espetacular. E, portanto, eu sabia que seria difícil, não só porque ela, de facto, tem um potencial incrível e, precisamente naquele momento, se encontrava numa forma absolutamente extraordinária, mas eu própria também achava que ainda tinha muito a trabalhar para desenvolver ferramentas que me permitissem dar-lhe alguma resistência. E aqui nesse ano também, concordas com o facto de os títulos de sub-23, na verdade, não terem sido atribuídos por ainda ser júnior? Lá está, no momento não foi algo que me incomodasse imenso, porque eu acabava sempre por receber medalhas, que acaba um pouco por mascarar esse evento, não é? Mas sinceramente é algo com o qual eu discordo bastante. Eu acho que a partir do momento em que o atleta se encontra elegível para participar numa competição, não me parece que faça muito sentido depois ser privado de receber aquilo que é seu por direito. E acho que deve ser algo que se deve refletir, inclusive eu acho que neste momento, tanto em pista coberta como em ar livre, já se diferenciam os diferentes campeonatos e, portanto, os júniores podem participar no Nacional de Sub-23, mas recebem efetivamente as medalhas e acho que é o mais correto. Claro. E em 2016 também, além dos diversos títulos nacionais, você também contribuiu para que o Sporting ganhasse o europeu, os Jogos Europeus, a Taça de Clubes Europeus.
e com o terceiro lugar nos 800 metros. Fala um pouco dessa conquista de levar o Sporting também a um título europeu no atletismo. E aquela faixa que está ali, Exatamente. coberta por algumas medalhas, é uma faixa também importante. Muito importante. De facto, foi assim um momento inesquecível, eu acho. Porque a Taça dos Clubes Campeões Europeus tem um fator muito, muito interessante, pelo menos na minha perspectiva, que é o facto de ser uma competição coletiva. Nós no atletismo estamos muito habituados ao fator individual, Sim. que faz todo sentido, porque é uma modalidade individual. E, portanto, o nosso esforço e o nosso desempenho cabe-nos a nós, portanto, colher ou não os frutos que dele advêm. E no caso da taça, portanto, é um esforço individual que, no final, sobra como efeito cumulativo de vários eventos que nos permitem ou não obter um resultado coletivo de excelência. E, portanto, eu acho que vai ser sempre uma competição inesquecível. Esta foi, em particular, muito, muito interessante e muito positiva, porque foi a primeira vez que fomos campeões da Europa. E acho que um título europeu é algo, de facto, incrível. Em qualquer modalidade. Exatamente, em qualquer que seja a modalidade. E desde então, até hoje, continuaste a somar títulos, sentes-te cada vez mais uma atleta completa? Sim, eu creio que sim. Eu tenho muito esta perspectiva de que o crescimento nunca para. Quando nós achamos que, ok, já melhorei neste aspecto, vão existir sempre outros, ou surgir ainda outros que nós nem sequer tínhamos noção, no qual precisamos trabalhar bastante. Claro. Mas sem dúvida que, como atleta, sinto que me tornei muito mais madura. Acho, lá está, que as coisas que eu procuro melhorar já são mais detalhadas e não tanto forma de base que me forma como atleta, portanto sim, sem dúvida, muito mais completa do que há uns anos atrás. E muitos atletas, quando começam, ou até mesmo quando vão seguindo uma carreira, têm inspirações. Para você tem referências dentro da modalidade ou de outros esportes que eu tenho aquela pessoa, eu quero ser igual a ela, eu quero ser melhor que ela? Bom, eu acho que é uma pergunta extremamente difícil, porque eu acabo por me guiar por diversos exemplos, eu não consigo nomear um exemplo ou uma referência. Sim. Por exemplo, as minhas próprias colegas de treino são para mim uma referência. A Cátia Azevedo, a Vera Barbosa, a Patrícia Lopes, a Filipa, enfim, são pessoas com as quais eu lido diariamente e que diariamente me motivam a ser melhor, porque eu consigo ver nelas um potencial incrível e uma capacidade de trabalho que provavelmente pouca gente tem o prazer Sim. de assistir, pelo menos no cotidiano. Posso dizer que um dos atletas que mais me marcou foi o Rui Silva, apesar de ser um homem, portanto, se calhar não se esperaria que uma mulher pudesse guiar-se especialmente por ele. Um homem, claro. No meu caso, sempre foi ele um dos principais, talvez porque eu me identifico muito com a forma como ele abordava as corridas, com a garra que ele apresentava, isso era algo que eu acho muito louvável e, de facto, uma característica que sempre me incentivou a seguir. Neste ano que passou, 2019, 4 títulos nacionais, foi positivo para ti? Sim, lá está, nós vamos crescendo, o número de campeonatos que podemos fazer reduz, e portanto as medalhinhas vão reduzindo também. Está reduzindo a meta, não dá para ganhar mais 15 títulos num ano. Não só fica triste, claro. Porque parece que já não é tão bom, mas claro que é. Aliás, eu acho que à medida que vamos crescendo também o esforço que colocamos e também a atenção ao pequeno detalhe incrementa bastante, portanto cada conquista acaba por ser algo muito desejado e que tem todo um background, todo um trabalho por detrás muito intenso. Este ano 2019 para mim, lá está, eu não consigo definir o melhor, claro. Por isso, porque cada um teve uma característica muito diferente, ou seja, fosse por, se calhar o ano 2016 foi melhor em termos de informação quantificável, mas se calhar o 2014 foi a primeira vez em que cresci ou que dei o grande salto. Em 2019 eu sinto que foi provavelmente um dos meus maiores saltos em termos quantitativos de marcas, registros cronométricos, mas também de crescimento pessoal no sentido de mentalidade esportiva. Eu acho que é mesmo difícil o escalão de sub-23, esta transição para sénior, porque o escalão de júnior ainda há muita coisa a descobrir, ainda sentimos que temos uma larga margem de escolha, e no escalão de sub-23 somos um pouco pressionados ao ponto de está quase a chegar o momento em que estás no escalão absoluto, claro. Campeonatos do mundo absolutos, Jogos Olímpicos, portanto tens que não só evoluir fisicamente e fisiologicamente como atleta, mas também naquela que é a tua abertura mental para subir esses grandes palcos. Certo. E ao longo do ano você também se dividiu entre os 800 e os 1500 metros, você já falou no início, a preferência é pelos 400. Subiu um pouco. E agora, tem alguma preferência entre os dois ou ainda está na...
Lá está, eu acho que foi de facto assim um percurso engraçado nesse ponto, porque eu sempre fui essa pessoa em negação. Eu estava nos 400 e eu dizia, eu nunca vou fazer mais 400 metros. Transitei para os 800, eu nunca vou fazer mais do que 800 metros, portanto sempre me considerei uma pessoa muito em negação nesse aspecto. E lá está, este ano foi um bocado essa reflexão, ou seja, eu abri-me aos 1500 metros e disse, não, vou apostar nos 1500 metros, vou manter sempre os 800, porque lá está, era a minha área de sonho, mas os 1500 metros sempre foram algo em que eu naturalmente me integrei com resultados desportivos bastante interessantes. E este ano foi assim o meu deixar ir e experimentar, vivenciar os 1500 de outra forma e acho que neste momento me vejo mais nos 1500 metros do que nos 800 metros. E vais subir mais? Daqui a pouco está. Agora daqui a 10 anos a 4 maratona. anos. Daqui a 10 anos tem a maratona. Também em 2019 vence os 800 metros do Campeonato Mediterrâneo Sub-23, pista coberta, e és quinta nos 1500 metros do Europeu de Sub-23. A pergunta vai no sentido de perceber se é um orgulho para ti representar Portugal e conseguir estes feitos a nível europeu lá fora. É um orgulho enorme. Eu acho que só o facto de estarmos a participar com aquele símbolo ao peito é logo uma extra motivação extraordinária. No meu caso, eu sinto muito o símbolo que carrego, sempre. Tenho muito esta necessidade de dignificar aquilo que represento e, portanto, sempre que eu vou a esse tipo de campeonatos, acho que levo sempre uma motivação muito maior e é sempre com uma alegria e um orgulho incrível que represento o país. Claro. E você, apesar de ter todos esses títulos, toda essa história que a gente já contou até agora, você ainda é muito jovem. E onde você sente assim que pode evoluir? Onde você quer evoluir? Assim, que tem aquele objetivo ali, eu quero ser melhor? Como você avalia? Sim, eu considero-me uma eterna insatisfeita e acho que isso acaba por ser uma característica transversal a todos aqueles que desejam chegar ao palco mais alto, que neste caso são os Jogos Olímpicos, creio. E portanto, eu sem dúvida e felizmente de certa forma acho que ainda tenho um leque de opções muito vasto, tenho muita coisa ainda a melhorar, lá está, não só fisiologicamente, mas também na forma como abordo determinadas questões de prova. E, portanto, o objetivo será sempre evoluir, será sempre potenciar aquilo que se calhar ainda está por descobrir e acho que isso se deve manter assim durante toda a carreira desportiva, na verdade. E essa evolução também se faz dos rivais que vais acompanhando, estás sempre no top dos 800 e dos 1500 no top nacional. Quem é que são as tuas, neste caso, principais rivais nestas duas vertentes? Bom, é engraçado porque é um pouco estranho nós pensarmos no conceito de rival, mas de facto é verdade e eu acho que rivalidade não tem que ser negativa, pelo contrário, tal como referiu, é uma forma de motivação e de facto são elas que nos permitem querer cada vez ser melhores e potenciarmos-nos ao ponto de não nos dar a mínima hipótese. Neste momento eu posso dizer que as minhas principais rivais passam muito pela Patrícia Silva, pela Mariana Machado, Marta Pena, obviamente, Carla Mendes, também uma atleta bastante interessante, e eu diria que essas são assim as 4 principais dores de cabeça a quando momento competitivo. E agora a gente tem uma pergunta que a resposta é um pouco óbvia, mas a gente tem que fazer. E como você planeja isso? É um sonho os Jogos Olímpicos? Ai, sem dúvida. Eu acho que mesmo que não seja um sonho que surja logo nos primórdios da execução da modalidade, eu acho que ao longo do tempo aquilo se torna um sonho impossível, porque lá está, à medida que nós vamos participando nas diferentes provas, com a qualidade das próprias provas, da própria competitividade vai incrementando e, portanto, nós chegamos a um ponto em que realmente gostávamos de vivenciar aquele que é o expoente da competitividade a nível mundial, que são os Jogos Olímpicos e, portanto, sem dúvida, assuma 100%, são um sonho. E essas marcas para 2020 subiram muito e olhando para os teus melhores registros, nos 800 metros terás de baixar sensivelmente 5 segundos e nos 1500 7 segundos. Sim. Claro que é para isso que estás a trabalhar, mas é possível já, falta pouco tempo para lá chegar, não é? Bom, lá está. Este ano, tal como tínhamos conversado, é um ano bastante especial, porque o processo de acessibilidade aos Jogos Olímpicos mudou um pouco. Sempre foi por intermédio de marcas de qualificação. Este ano passou maioritariamente a ser feito em termos de ranking e, portanto, é evidente que essas marcas, qualquer pessoa que esteja mais integrada dentro da modalidade sabe que são marcas, de facto, extremamente exigentes, que provavelmente já tem implícito um nível
qualitativo muito elevado, que no meu caso, e sem qualquer problema, assumo, talvez seja algo moroso num período tão curto de tempo, querer dar esse salto qualitativo, até porque, tal como referi, este ano já foi um salto qualitativo incrível, mas à medida que a marca vai melhorando, também esses saltos qualitativos vão sendo cada vez menores. Portanto, também temos que ter isso em conta. Se eu este ano melhorei 10 segundos nos 1500 metros, não vou estar à espera que este ano melhorei 10 segundos. Claro. Seria bom, mas se calhar é um bocadinho irrealista. Claro. Mas nada impossível, o sistema de ranking também dá um pouco essa ideia de que, se ao mesmo tempo parece muito distante, a qualquer momento pode não ser assim tão distante e pode haver ali um lugar execuível de se atingir. Acreditar até o fim. Sem dúvida, sim. Claro. Mas tendo 2020 mais próximo, 2024, Paris, aqui pertinho, aí a corrida já é mais curta. Aí já acho que é uma história totalmente diferente. Aí sim, já podemos pensar nos 10 segundos. Já temos 4 anos, fizemos ali uma média, 3, 4 segundos. Por ano já. Não, acho que aí sim, lá está, o tempo é algo precioso na preparação. A cada ano nós evoluímos, os diferentes fatores, não só fisiológicos, como psíquicos, enfim, e portanto acho que os 4 anos já nos dão uma segurança diferente quanto à preparação para os possíveis jogos. Para este ano de 2020, claro, os Olímpicos continuam sempre ali à espera de uma janela de oportunidade, mas o que é que planeias para ti? Bom, eu acho que este ano é inevitável pensarmos que o grande objetivo passará pelo Campeonato da Europa de Paris, que se realizará pouco depois dos Jogos Olímpicos, que é sempre uma competição a ter em conta, é uma competição, se conseguir lá chegar, será a minha primeira competição em termos absolutos, internacional, como individual, e portanto acho que esse é sem dúvida assim, o grande objetivo da época. Os Jogos Olímpicos, tal como já falámos, não serão impossíveis, mas serão já um extra, ou um sonho mais longínquo, mas pronto, está sempre ali guardado para uma eventualidade. E seria uma ótima experiência, não tem como falar que não. Acho que não tenho palavras, não sei. Acho que seria assim algo incrível, inesperado talvez, mas acho que... E aí seria mais um melhor ano da carreira. Aí sim, aí acho que ia ser exatamente, acho que ia ser concretamente, acho que aí já podia dizer com toda a certeza. Não, este foi melhor, esqueçam 2014, 2016... Claro. E agora olhando para a curta carreira, como a gente já falou aqui, um melhor momento e um pior momento. Uau, essa pergunta é difícil. Pode ter alguns melhores, alguns piores. Pode ser mais que um? Pode. Eu posso dizer, um dos melhores momentos foi o meu recorde nacional, de 800 metros, porque foi uma situação extremamente caricata. Eu lembro-me perfeitamente, portanto, eu era júnior de segundo ano, portanto, era a minha última oportunidade de bater aquele recorde e eu sempre soube, eu sempre disse, não só aos meus pais como ao meu treinador, eu consigo bater aquele recorde, portanto, eu vou tentar até ao fim. Era o recorde de 800 metros de pista coberta. Só que não existiam provas, não sei, naquele ano, lá está, era ano dos Jogos Olímpicos, e o ano dos Jogos Olímpicos é sempre um ano muito complicado, porque não há muitas provas, porque as pessoas estão mais focadas na preparação, e todas as provas que existem são muito seletivas. Eu na altura era muito jovem, não tinha uma marca incrível, e ia ser muito complicado aceder a esse tipo de provas. E então eu disse, não me interessa, eu vou participar de uma prova, nem que seja o regional. E fui ao meeting de Pombal, que era um meeting, pronto, modéstia à parte, não era um meeting propriamente de relevância competitiva muito elevada, apesar de ser um meeting super tranquilo e super familiar. E eu cheguei ao meeting e éramos 3 pessoas inscritas para os 800 metros. E eles disseram, bom, olha, eu não sei se vai ser possível nós realizarmos a prova, são tão poucas, não sei se vai acontecer. Eu disse, não me interessa, eu posso ir correr sozinha. Eu quero. Eu vou em contrarrelógio, eu vou bater o recorde nacional. E foi um pouco assim, fomos as 3. Eu fui em contrarrelógio sempre à frente e acabei para ter o recorde nacional. E foi assim um momento super estranho, mas super feliz, porque eu disse, eu consegui. E é um bocadinho essa reflexão de quando se quer muito, e obviamente quando se tem a capacidade física, é possível. E o pior? O pior momento... É assim, o meu pior momento, eu não diria, em termos, se calhar se formos analisar em termos classificativos, não foi mal. Mas para mim não foi, eu não consigo dizer o pior momento, mas foi um momento não tão bom, eu diria. Foi o meu primeiro campeonato da Europa de Sub-23, foi no ano de 2017. E foi o pior momento, porquê? Porque eu sabia que eu estava fisicamente bem, mas eu não acreditava, eu não conseguia. Eu tinha que estar constantemente a provar a mim mesma que estava bem, através de provas, através de treinos. E eu lembro-me perfeitamente de ter corrido a prova, eu fiquei a um lugar da final,
E eu acabei a prova e eu não estava triste. Porque eu sentia que eu não queria ir à final. Porque eu não me sentia bem. E toda a gente me dizia, mas tu estás bem, tu podes fazer tanta coisa, qual é o teu problema? E eu estava super derrotada. Lá está, são aqueles momentos de crescimento que acho que também fazem parte. Não sei, eu sinto que não me correspondia à minha expectativa, não correspondia à expectativa de quem me rodeava. E se calhar isso foi assim um dos momentos mais tristes que eu tive na minha carreira. Porque foi numa grande competição, que é um momento em que eu, independentemente de tudo, estou sempre feliz. E não estava. Não estavas, claro. E à parte do atletismo, consegues ter tempo para estudar? Bom, eu concilio medicina com atletismo. Tal como a Marta Onofre e a Francisca Leia, que também já cá esteve. Exatamente, portanto, claramente não segui o conselho delas. E achei que ia ser uma nerd que facilmente ia conciliar. E obviamente que é muito difícil, sem dúvida. Eu neste momento encontro-me a realizar o curso em regime parcial de tempo, porque de outra forma era absolutamente impensável. Eu lembro perfeitamente, o meu primeiro impacto foi extremamente complicado. Eu fiquei, lá está, quase que foi um choque de expectativas de como assim eu achava que ia conseguir com toda a clarividência e não aconteceu. E, portanto, eu acho que não é só um processo de gestão de tempo, mas também essa capacidade de aceitação das nossas limitações enquanto estudantes, isto se quisermos conciliar com uma carreira de alto rendimento. E medicina e depois medicina desportiva e... Não sei. Ainda é cedo. Acho que ainda é cedo. Acho que ainda tenho que experienciar mais coisas para ter a certeza. O meu objetivo é concluir também. Sim, sim. Esperemos que sim. E agora a última pergunta, que é uma das mais difíceis, pelo menos as pessoas falam, mas é o que fecha o nosso programa, é quem é a Salomé Afonso fora do atletismo? É uma pergunta realmente difícil. É verdade. Eu acho que é muito difícil porque o atletismo representa uma parte da nossa vida tão grande que às vezes é difícil nós sabermos a nossa identidade sem aquilo. Isso é um bocadinho a experiência que nós passamos quando estamos lesionados, que é o saber quem eu sou sem a minha prática física recorrente. Ao longo dos anos eu sinto que a pessoa que eu sou como atleta não diversifica muito daquilo que eu sou sem o atletismo, porque tudo aquilo que eu aprendo no desporto e na vida em geral, acaba por se expressar tanto como atleta como indivíduo, não é? Que sou. Mas eu acho que a Salomé fora do atletismo, e acho que isso é uma coisa que vou levar na vida toda, é uma pessoa que adora viajar, cada vez tenho mais a certeza. Tens viajado muito. Felizmente o desporto tem-me permitido viajar para locais que se calhar nunca teria ido se não fosse atleta. Adoro viajar, de facto. Gosto muito de fotografia também. Acho que é um hobby que cada vez mais tenho desenvolvido e gosto bastante. E gosto muito de falar. Acho que isso não sei se nota, mas adoro falar. E apesar de eu não ter muito tempo, eu sinto que fora do atletismo, uma das minhas principais atividades e das coisas que mais me dá prazer é conversar com as pessoas que eu gosto, estar com as pessoas que eu gosto e desenvolver relacionamentos e falar das minhas experiências e aprender também com as dos outros. Claro. Então, queríamos muito agradecer a sua participação. Obrigado, Salomé. Desejar boa sorte nessa continuidade aí, mais títulos, que venham os Jogos Olímpicos, caso possível 2020, Exatamente. caso não 2024, meta mais alcançável. E assim encerramos mais um Conversa da Bola. Você nos acompanha no canal IU na internet, também na Mel e na Nós, e também pode nos acompanhar na Rádio Íris FM. Desejando a todos mais um bom dia aí.